Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ponto. Deixa eu lhes dizer uma coisa à guisa de introdução. Vocês devem saber, e eu penso que devem concordar comigo, que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. Enquanto ela está viva, as últimas palavras que antecedem a sua morte são as mais importantes. Alguém que está próximo à morte, quando diz alguma coisa, está dizendo o melhor que poderia dizer. As palavras mais importantes da sua vida são ditas no final da vida. Eu vejo isso na Bíblia. Quando o Senhor Jesus estava para subir aos céus, as últimas palavras dele para nós foi que nós deveríamos ir pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus, de tudo que o Senhor tem a dizer para nós, o fim de tudo, o que o Senhor tem a dizer? Olha, vão e preguem. E enquanto pregam, vão batizando. Isso é tudo que eu tenho para dizer para vocês no final da minha estadia na terra. Aqui são as últimas palavras de Pedro, amado. Se você ver, é o último versículo da carta. Pedro, qual que são as suas últimas palavras? Você está perto de partir. Você vai dizer adeus agora. Quais são as suas últimas palavras? Ele olha para mim e para você, olho no olho, tete a tete, e diz: cresçam. Cresçam, cresçam. Mas Pedro, por que eu tenho que crescer? Aí ele poderia narrar para a gente: foi isso que eu aprendi com o mestre. Vocês lembram quando eu fui chamado por Jesus? Pedro poderia contar. Pois é, eu falava o que não devia, eu fazia o que não devia, eu agia como não devia, eu era impetuoso, arrogante às vezes, autoritário outras vezes, mas vocês lembram que hoje eu sou um homem transformado. O Senhor Jesus me ensinou que no Evangelho eu posso crescer. Em conhecendo Ele, transformado fui. Pois é. Amados, por que Pedro manda a gente crescer? Está com a Bíblia aberta? Veja aí o verso 15, também do capítulo 3. Veja o verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, olha o que Pedro vai dizer, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o que interessante, sabe o que Pedro está falando? Gente, Pedro era apóstolo, Paulo era apóstolo. Falando de apóstolo para apóstolo, eu acho tão humilde Pedro. Pedro olha para Paulo e fala assim: gente, Paulo escreveu uns negócios difíceis de entender. Gente, ele é apóstolo. Se Pedro, sendo apóstolo, teve dificuldade de entender Paulo, você imagina eu então. Imagina você. Você tem facilidade de entender? Eu tenho uns dilemas com Paulo. Não lhes conto para não causar mais dúvidas na sua memória e na sua mente. Mas eu tenho perguntas que eu ainda não consegui respostas. Aí Pedro olha para Paulo e fala assim: Paulo escreveu uns negócios difíceis de entender. Aí ele diz: já que é complicado para a gente entender, Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Por quê? Em crescendo, quanto mais eu tiver esse crescimento, menos eu vou ser enganado. É o que o texto está dizendo. Ele vai dizer no final do verso 16, que ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as escrituras para a própria destruição. Sabe o que ele está dizendo? Vai ter gente usando a Bíblia para enganar você. Então, já que tem gente que quer usar a Bíblia para enganar você, cresça no conhecimento, cresça na graça, porque estando e crescendo neste ambiente,
você não vai ser levado por todo o vento de pensamento. Você não será enganado por qualquer fábula, por qualquer encantamento. Uma vez que eu cresci, agora eu sei a verdade. E por saber a verdade, se alguém prega uma mentira, eu logo detecto a mentira. Pois é. Eu trouxe algumas coisas, amados, para a gente pensar. Por que eu tenho que crescer e você tem que crescer? Como que eu posso crescer? Primeiro, 3 verdades eu trouxe aqui para pensar com você. Primeiro, para eu crescer nesta graça, é preciso reconhecer onde ela não vem, onde ela não está. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a igreja hoje, espalhada pela face da terra, é conhecida pelo seu crescimento? Você acha? Que se você pudesse destacar uma virtude da igreja no mundo, você diria que a virtude da igreja no mundo é de gente que cresce? Eu teria minha dificuldade de dizer sim para essa resposta. Talvez uma das dificuldades do povo de Deus na terra é exatamente esta, a do crescimento. E tem gente que está enganado, que pensa que crescer é ter muitos anos de igreja. Isso não tem a ver uma coisa com a outra. Para eu crescer na graça, eu preciso saber de onde ela não está, onde ela não vem. E de onde ela não vem? Ela não vem da religião. Você sabe que você pode ter 50 anos de religioso, 60 anos de religioso, 70 anos de religioso e nunca ter experimentado a graça? Você acredita no que eu estou te falando? Não é a religião que te agracia. Eu estava em Carangola e um dia um homem procurou, um homem antigo de igreja, ele diz: pastor, quanto mais cultos eu participo, quanto mais presente eu estou, pastor, mais vazia minha alma está. Eu disse: você se enganou, filho. Você está achando que, embora isso aqui seja muito importante, mas você está achando que o fato de você ser religioso nutre você. Você está achando que o fato de você ser religioso, você alcança a graça e você cresce. Você pode ter 50 anos de religioso, mas ser um anão no conhecimento e na graça. Ser um analfabeto no tocante a esses assuntos. Porque a religião útil mas ela não faz o papel que só Cristo faz. Só Cristo tem o poder de me agraciar. Só Cristo tem o poder de me nutrir. Religião não. A religião é apenas uma instituição que usamos para servir para a glória de Deus. No entanto, a religião tem os seus fracassos. E um deles é de nos nutrir espiritualmente. Pois é. Aí sabe o que tem havido muitas vezes, amado? Nesse ambiente religioso, muita ortodoxia, tem havido muito desejo por milagres, tem havido, sim, muita expectativa do que Deus pode fazer, verdade. Mas quando, na verdade, tem havido muito pouca graça, muito pouco conhecimento. Eu já disse aqui para vocês que às vezes você, por exemplo, você diz assim num culto: irmão, a Bíblia promete que Jesus vai estar com você todos os dias da sua vida. É bíblico? É bíblico? Eu vou te dizer que não é bíblico. A Bíblia não promete que Jesus vai estar todos os dias da nossa vida com todos nós. Isso está em Mateus, capítulo 28. A Bíblia está dizendo o seguinte: ide e pregai o evangelho, e eu estarei com vocês todos os dias. Sabe o que eu estou dizendo? Vocês estão debaixo de uma missão, e a missão é ir. E enquanto vocês estão indo, com vocês estou. Então a promessa de que Jesus está todos os dias da nossa vida não é para todo mundo. A promessa de que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida é para quem está debaixo da missão. Estou, Senhor, indo para cumprir a missão. Jesus diz: então se você está indo, eu estou contigo, vamos junto nessa jornada. Pastor, eu não estou nesta missão, não estou. Pois é, o verso diz que ele não está com você, não com a mesma promessa de quem está debaixo da missão.
Então, nesse mundo religioso, amados, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa entender, de fato, o que é evangelho, o que é graça, para que eu desfrute e cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Então, a primeira coisa importante que eu diria para você é essa. Para eu crescer nesta graça, eu preciso reconhecer de onde ela não vem. Ela não vem da religião, ela não vem dos meus pais, ela não vem do meu emprego, não vem do meu salário. Se eu sei de onde não vem, eu já estou no ótimo caminho para descobrir de onde ela vem. Mas notem vocês, o segundo tópico que eu queria pensar com você. Para eu crescer nesta graça, é preciso respeitar o seu processo de crescimento. Eu preciso respeitar esse processo de crescimento. Eu não sou muito das redes, embora agora eu estou postando bastante foto do meu filho. Mas eu vejo uma coisa interessante. Eu olho para o Instagram, às vezes, o Instagram tem um negócio que você pode abrir caixinha de... como é que fala? Caixinha de pergunta. Aí, às vezes, eu fico olhando o sujeito que se converteu um dia desse. Ele, na fé, é o que a gente chama de neófito. É um recém-convertido. Na fé, ele é como meu filho, neném. Na fé, ele precisa crescer para ensinar. Primeiro aprende, para depois ensinar. Mas ele se converteu um dia desse. Ele abre caixinha de pergunta para responder perguntas espirituais. Tem gente que devia sentar para ouvir, para aprender, já está querendo ensinar. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Lembra que eu falei das árvores, o carvalho? Lembra que eu disse que leva tempo para crescer? A gente precisa aprender a respeitar o processo. Quanto tempo você chegou na igreja? Pois é, pastor, eu cheguei na igreja recentemente, então deixa eu te dar uma boa dica. Aprenda primeiro. Cresça primeiro. Chegue e ande com gente que sabe, para que você conheça, para depois de conhecer você puder ensinar. Você olha, por exemplo, para um médico, né? O médico estuda 5 anos, talvez. Depois ele tem que fazer uma especialização, 2 anos. Tem que trabalhar como residente alguns anos. A suma é que um médico, para chegar ao ponto de pegar um bisturi para operar você, ele não passa menos de 8 anos para isso acontecer. Não passa. É louco quem... Meu sobrinho está estudando medicina, no caso Eduardo. Você tem coragem de sentar para ele te operar? Você é louco. Tem que respeitar o processo. Primeiro você vai, aprende. Depois você se especializa. Depois você aprende vendo, para depois você ter alguém para você cortar, abrir. Pois é. Eu fico vendo motorista de ônibus, por exemplo, o Eliés dirige muito bem, e outros aqui da igreja dirige muito bem. Eu tenho carteira desde 18 anos, portanto, tem 17 anos que eu tenho carteira, nunca dirigi um ônibus. E se você falar para eu dirigir, eu vou dizer para você, não, eu primeiro preciso ser treinado. Ônibus é um negócio que eu não pego para dirigir da noite para o dia, eu preciso de passar pelo processo. Você pega um piloto de avião, por exemplo, aconteceu a tragédia com a cantora Marília Mendonça, dizem que os pilotos, tanto o piloto quanto o copiloto, eram cristãos, evangélicos, e alguns tinham centenas de horas de voo. Você não senta numa aeronave para pilotar do dia para a noite. Primeiro você anda e anda muito tempo, até o dia em que você vira copiloto, até o dia que depois de copiloto você vai virar piloto. Demora tempo para você aprender algumas coisas. Na graça, eu preciso entender que leva tempo para eu crescer. Leva tempo. Eu não estou dizendo tempo de igreja, você está equivocado. Eu estou dizendo tempo de comunhão com o Senhor Jesus. Mas eu estou dizendo isso tudo para chegar no terceiro ponto. Porque é o que eu queria dizer, o terceiro ponto. Para eu crescer nessa graça, pastor, como que eu devo fazer? Para eu crescer nesta graça, eu preciso me aproximar da cruz. O Evangelho é o Evangelho da cruz. Eu não posso crescer fora dela. Eu preciso de me aproximar da cruz. Você já foi à cruz? Eu te pergunto, você já foi à cruz? Você já se deparou com Cristo pendurado ali? Já?
Você sabe o preço que ele pagou, e você sabe quem que era para estar preso naquela maldita cruz. Você sabe quem que era para estar lá? Quem era para estar lá era eu, era você. Nós precisamos saber o quanto custou e o que ele fez. Pedro está dizendo, cresçam na graça e no conhecimento. De que, Pedro? Pedro diz, de Jesus Cristo. Não fiquem doutores em outras áreas apenas, mas fiquem doutores ao olhar para a cruz. Conheçam a cruz. Eu morei no Belo Horizonte 4 anos, e o terceiro e o quarto ano, para mim, foi uma magrela. Magrela. Eu vendia um almoço para pagar janta. Tenso. Eu ganhava R$70, trabalhava na Igreja Presbiteriana de Jardim Vitória, eles me davam R$70 para participar dos cultos, para pagar as passagens. E eu gastava 90 por mês, eu gastava mais do que a igreja me dava. Não é porque a igreja era miserável, não, porque a igreja é uma igreja muito simples. Jardim Vitória, para quem conhece Belo Horizonte, um dos bairros mais pobres de BH, uma igreja simples, e com muito amor fazia isso, e eu trabalhava com tanta alegria. Eu lembro que um dia, eu estava no terceiro ano, a turma da igreja, muito acolhedora, disse assim, gente, vamos reunir a turma e vamos almoçar, um domingo, lá no Beija-Flor. Se você não conhece, eu vou te explicar. O Beija-Flor, chegando em BH, chegando mesmo, fica no lado esquerdo para quem está chegando lá. Você começa a entrar dentro da cidade do lado esquerdo, um restaurante top, um churrasco maravilhoso. Ai, deu até fome. Um churrasco Lenilson, maravilhoso, maravilhoso. Porque tem restaurante que tem churrasco, mas nem todo restaurante que tem churrasco é bom. Lá é bom, mas também cobra. Eu sabia que era caro, eu seminarista. Eu sei que eu tinha lá os meus 20 e poucos R$20 no bolso. A turma falou, vamos almoçar? Eu pensei comigo, tem que medir. E fui. Cheguei no restaurante, serve-céu, pensei, eu vou pegar o churrasco, porque é o que eu mais quero e mais gosto. Mas o problema é que o mais pesa. E fui e pensei comigo, não pode passar, na época era R$55 o quilo. E isso eu estou falando lá de 2000 e alguma coisa, início lá de 2010, mais ou menos. Hoje eu não sei o preço, mas se já era 55, você imagina hoje. Pois é. Eu sentei, o cara pegou uma carne, cortou uma banda, ela dobrou. Aí eu peguei um espeto, peguei aquele pedaço e coloquei no meu prato, fiz mais ou menos uma balança na mão, fiz mais ou menos uma balança aqui, pensei, acho que dá mais um, corta mais um, cortou mais um, jogou aqui, aquele negócio desse tamanho, mais lindo, só estou falando, está dando água na boca, e eu queria pegar aquele pedaço todo, peguei 2 fatias de carne, passei, peguei um bocadinho de arroz, um bocadinho de uma farinha que tinha lá, falei, vou sentar e comer, e a turma enchendo o prato, aí alguns olharam para mim, está com medo de engordar? Miserável, não sabe o que fala, né? Minha vontade era comer aquele espeto todo, irmão. Essa era a minha vontade. Mas nem tudo que você quer, você pode. Aquele dia eu não podia. Peguei um bocadinho e sentei, comecei a comer. Pedi um refrigerante, a turma bebendo Coca-Cola, Guaraná, suco e tal, e tal, tal. E eu lá. Pastor Jairo Rodrigues, foi meu pastor nesse tempo. A gente comeu, não saí para pagar. O Jairo me chega e diz assim, gente, tenho boas novas para contar para vocês, a conta está paga, miserável, por que não me contou antes? Eu tinha pegado aquele espeto todo, irmão, e sobrava ainda levar para comer à noite. Sabe por que eu estou te contando isso? É porque a nossa conta está paga. Por que a gente não enche o prato? A nossa dívida foi paga. Por que eu como como miserável? Se você está entendendo a minha figura, eu vivo como miserável, eu ando como miserável, eu faço como miserável, mas a minha dívida foi paga. Por isso que Pedro está falando, olha para a cruz e vê que está pago, está quitado. Olha para a cruz, e na cruz você vai ver o seu Redentor salvando você, pagando o preço que era seu para você pagar. Você vai ver o seu Redentor amando você, dando a vida por você. Você olha para a cruz e você agora pode se deleitar no reino. Desfrute do Pai, porque a dívida está paga. Não ande como miserável se você é rico. Não ande como alguém que está mendigando se você é filho do rei, é amado, é protegido, é cuidado por ele. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sabia que a conta estava paga, porque se eu soubesse eu tinha me deleitado.
Ah, se eu soubesse, mas em Cristo eu sei que a minha dívida está paga. Louvado seja Deus, porque a dívida está paga. Eu estava vendo uma reportagem, isso tem alguns anos, de um homem que procurou a delegacia. Ele chegou na delegacia e disse: me prendam. E ele chegou para o soldado e disse: pode prender eu, estou aqui para prender. E o soldado: mas assim, a gente não prende assim qualquer um, não. O que o senhor fez? Não, eu sou culpado. Mas você é culpado de quê? Me prenda, eu quero estar preso. Mas por que você quer estar preso? Eu não sou quem devia ser, não faço o que devia fazer, e eu carrego essa culpa, então eu mereço ser preso. Me prendam. Pois é, amado, se a gente vê Cristo pendurado naquela cruz, eu diria para Jesus: desce daí, Senhor. Desce daí, é eu que tenho que estar aí, desce daí, porque esta cruz é minha, este é o meu lugar, Senhor, não suba nela, não fique preso nela, não morra nela, é minha, deixa eu andar nela, viver nela, ser morto nela, porque o pecado foi meu, desça daí. Quem conhece a cruz, fala: Senhor, não entre nela, não. Quem conhece a cruz, fala: Senhor, esse é o meu lugar. Esse não é o teu, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, eu não, eu que tenho que estar aí, não é o Senhor. Mas quando eu olho para a cruz, eu cresço, quando eu olho para a cruz, eu vejo quão amado eu sou. Deixa eu te fazer uma pergunta, amado. A gente precisa, sim ou não, de crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Ah, eu preciso. Às vezes eu fico lembrando desta cruz, eu fico lembrando do meu Salvador, que a cruz não era para ele, era para Barrabás. E dizem que Barrabás tinha um corpo largo, um ombro largo, e Jesus não tanto quanto Barrabás. Os soldados foram prender Jesus, prenderam um lado da sua mão, quando foi prender o outro lado, não dava distância. Os soldados puxaram uma mão de outra presa. O seu peito, a sua costela, isso aqui descolou dentro. Já estava todo ensanguentado, todo moído, todo ferido. Aquilo foi descolando. Sente um pouco a dor. E eles puxaram, pregaram a sua mão, a sua outra mão. O Senhor Jesus quase que não conseguia respirar. Quase que asfixiado. A dor física, mas agora a dor interna dos seus ossos sendo descolados um do outro. E ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso olhar para a cruz, porque na cruz eu me vejo lá. Eu preciso olhar para a cruz, porque na cruz eu vejo quanto que eu sou amado. Quanto que você é amado. Aí vem o texto bíblico dizer que as maiores dores de Jesus não foram físicas. Meu Deus. As maiores dores dele não foram no corpo. As suas maiores dores foi o fato de ele ter sido desamparado pelo Pai. Quando o Pai o desampara, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele foi para lá? Sabe por que ele foi receber esse desamparo? É porque ele assumiu o meu lugar e o seu lugar. Amados, a gente não pode ter 50 anos de igreja e a gente não conhecer a cruz. A gente não pode passar pelo reino sem olhar para o Cristo pendurado e dizer: Senhor, desça daí, este é o meu lugar. Esta cruz é minha, este fardo é meu, a culpa é minha. Mas ainda bem, graças a Deus, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar. Porque Ele morreu, eu posso crescer. Porque Ele morreu, eu posso aprender. Porque Ele morreu, eu não preciso ser mendigo. Eu não preciso viver como um pobre, se sou rico. Viver como órfão, se eu tenho um pai. Eu termino a minha palavra dizendo isso para você. A única possibilidade de crescimento é só para o discípulo, é só para você. A gente canta aquele hino: eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Eu queria que nessa noite você fosse embora olhando para a cruz. E quando você vê o que Cristo fez, nada é comparável ao que Ele fez. Na cruz você vê o quão amado você é. E na cruz você vê que filho você se tornou. Então não viva como mendigo, não. Não faça como eu lá no restaurante, comendo migalhas, se você pode desfrutar
de torrentes de abundância. Mendigando, se você é filho do Pai, você é filho do Rei. Portanto, amados, eu concordo com Pedro, eu preciso crescer. Que Deus me dê essa graça de crescer. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé.